Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. É o professor Fabiano, ele está aqui de volta para conversar e trabalhar com vocês assuntos do mundo de ciências. E aí, está estudando? Está se cuidando? Se puder, fique em casa. Como que está seu caderno? Está em dia? Está em ordem? Conseguiu fazer as atividades? Se não conseguiu, não tem problema. Hoje a gente vai tirar dúvidas, vamos aprender coisas novas. Vocês sabiam o que a gente tem hoje na nossa aula número 60? Nós vamos falar ainda de audição, só que problemas associados à audição. Então, estrutura, funcionamento, vocês já sabem. Claro que a gente vai relembrar porque tem relação. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos? Chamou todo mundo para a aula de ciências? Chamou a avó, o tio, papagaio, o cachorro, tá com você assistindo a aula? Estão no sofá, todo mundo prestando atenção? Eu adoro quando as famílias estão participando com vocês. Todo mundo aprende junto. O pai está aprendendo, a madrasta está aprendendo, o priminho, quem mora com vocês está aprendendo ciências. Eu aprendo com vocês. Então, pega o caderno, pega o penal, porque a gente já vai começar. Como que tá as suas aulas? Estão em dia? Está conversando com o seu professor? Está mandando mensaginha no mural? Acessa o Classroom, realiza a atividade número 1, que é obrigatória. Responda com atenção, com capricho e clica em enviar. Sua presença está garantida. Está assistindo as aulas por onde? Pelo canal de televisão, pelo YouTube ou pelo aplicativo Aula Paraná? Não importa por onde. O importante é que você esteja me assistindo às outras disciplinas e aprendendo muito neste ano. Não está conseguindo acessar o Classroom? Entre em contato com a sua escola, pegue o material impresso, estude, resolva as atividades e veja o momento de entregar para ser avaliado. Perfeito? Recados em dia, caderno na mão, família junto participando, nós vamos para a nossa aula de hoje. E você lembra que toda vez que nós começamos uma aula nova, nós corrigimos os exercícios da aula anterior. Por quê, Fabiano? É uma maneira da gente relembrar o que a gente viu anteriormente. Então é uma revisão. Se você esqueceu alguma coisinha da aula passada, ao corrigir esse exercício, você vai relembrar. Por isso a importância de realizar as atividades. Quando você realiza essas atividades, que eu pensei com carinho para você, você vai estar trabalhando conceitos, informações super importantes. Então vamos para a correção? Número 1. Escreva entre parênteses a sequência numérica que indica os eventos necessários para que ocorra, a percepção sonora. Então lembra que eu falei que para fazer esse exercício tinha que usar aquele mapa conceitual que você copiou na aula anterior, na aula 59? Ele mostrava simples a sequência, desse caminho da onda sonora, entrando na nossa orelha e percorrendo as suas estruturas. E aqui a gente ia colocar na ordem numérica. Então tinha 6 frases, 6 momentos e você teria que ver como essa sequência ocorre. Então, vamos ver se você acertou? Captação do som pelo pavilhão auditivo. É a primeira. Então, alguém está aqui perto de mim falando comigo. Essa televisão estava emitindo um som. O meu celular toca. Então, eu estou captando as ondas sonoras pela estrutura pavilhão. Ótimo. Depois que entrou pelo pavilhão auditivo, ele vai percorrer uma outra estrutura, lembra? Canal auditivo. Onde que está o canal auditivo? Opa, é a quarta situação. Então, após a captação do som pelo pavilhão auditivo, ocorre a condução do som pelo canal auditivo. E depois do canal auditivo, lembra que ele encontrava uma barreira física que vibrava? Como era o nome mesmo? Isso mesmo, tímpano. E quem falou membrana timpânica também acertou. São sinônimos. Então vamos achar tímpano nessas questões? É a segunda. Vibração do tímpano. Marca o número 3. Depois, do outro lado dessa membrana, tinha quem mesmo? 3 ossinhos. Aonde que estão os ossinhos? Fabiano, não estou achando. Achei. Transmissão das vibrações pelos ossículos. Martelo, bigorna e estribo. Ganhou o número 4. E depois desses ossos, quem vai vibrar? Aquela região que tem um formato de caracol, a cóclea. Então, nós vamos achar quem?
Opa! Estimulação dos mecanorreceptores. Ah, Fabiana, eu tive dificuldade nessa porque não estava escrito a palavra cóclea. Não necessariamente ela deveria aparecer, porque dentro da cóclea nós encontramos quem? Os mecanorreceptores. Então, ganhou o número 5. E depois, essas células ciliadas emitem o impulso nervoso. A última situação, condução dos impulsos nervosos pelo nervo auditivo até o cérebro. Então vamos ver como que ficou a nossa sequência de respostas corretas? 1, 3, 5, 2, 4 e 6. Aposto que vocês tiraram de letra esse exercício. Muito fácil, né? Caso tenha dado algum probleminha, errou uma sequência, não fica triste. Volta no conteúdo, releia o teu material, assista novamente às nossas aulas Paraná, aí você vai entender a sequência. Vou dar um tempinho para vocês corrigirem e eu já volto para começar a nossa aula de hoje. Exercício corrigido, super caprichado. Deixe o seu caderno em dia, porque quando tudo isso passar, voltarmos à normalidade, mostre o seu caderno para o professor, mostre o seu caderno para a sua professora. Ele vai ficar tão feliz, tão orgulhoso de tudo que você está aprendendo, mas você também pode tirar uma foto e mandar para a sua professora ou para o seu professor. Você não está fazendo meet com eles? Na hora que está conversando com a professora, mostra o caderno. Olha que legal, professora, o que eu copiei? Fiz um desenho do neurônio, fiz um mapa conceitual todo colorido. Eu vi fotos. Lembra daquele mapa conceitual dos 5 sentidos que eu fiz colorido aqui na tela que parecia um arco-íris? Eu vi fotos tão lindas, iguaizinhas à da minha tela. Fiquei tão feliz. Então vamos adiante? Vamos começar a nossa aula com uma notícia. Eu sei que vocês gostam de ler e eu trago informações novas, curiosas para a gente aprender juntinhos. Então vamos lá? A nossa reportagem de hoje saiu de um jornal chamado Folha Vitória. Então olhem o título da nossa reportagem. Barulho em casa pode prejudicar a audição durante a quarentena. É mesmo, nós estamos em quarentena. Se puder, fique em casa, se cuide. Então em casa está todo mundo. Tá a irmã mais velha que gosta de dançar e de música, o irmãozinho mais novo que joga videogame, a mãe, o pai, mas também tem o cachorrinho. Então imagina, todo mundo junto. A irmã vai lá para o quarto e coloca o som alto porque ela gosta de dançar. O teu irmãozinho liga o videogame e joga lá os joguinhos de corrida ou de futebol super alto. A mãe está lá na cozinha junto com o pai conversando e estão fazendo uma vitamina e estão ligando o liquidificador. Esse barulho, o cachorro começa a latir. E você está querendo assistir minha aula. Olha quanto barulho tem em casa. E dependendo, a gente se empolga e quer escutar uma musiquinha mais alto. Ai, tá tão legal jogar o joguinho e a gente também coloca alto, porque tem a sensação, eu vou vencer, tô correndo. Então tem aquela imersão na situação. O cachorro começa a latir, não para, e passa o carro da pamonha na frente da tua casa. Quanto barulho! E tá todo mundo na mesma casa. Então, essa reportagem mostra que existem estudos que muita gente dentro de casa, o barulho está muito alto. E a gente pode prejudicar a nossa audição com esse barulho. Tem que tomar cuidado. O subtítulo: o alerta é para o alto volume das TVs e aparelhos sonoros que podem prejudicar a audição. Então, nas informações que a gente pode retirar, essa notícia é de 12 de maio deste ano. Então, vamos ler? Nesta época de quarentena, por causa da pandemia, o inimigo invisível dentro de casa não é só o coronavírus. Existe um outro que já está presente no cotidiano de muitas famílias. O barulho em excesso, principalmente agora, que todos estão reunidos 24 horas por dia. Os altos volumes de som podem trazer riscos para a audição. Vocês já perceberam que nessa primeira parte da nossa notícia, nós já estamos falando há muito tempo sobre isso. Problemas de audição. A gente já falou dos fones, de barulhos nas grandes cidades. Então, infelizmente, hoje nós estamos imersos, nos envolvem muitos sons. Imagine na sua casa. Repare quando essa aula acabar e você tiver um tempinho,
Quantos aparelhos eletrônicos ou quantos objetos na sua casa emitem sons? Primeiro no seu quarto, na sala, na cozinha. Isso só dentro de casa, nem pensando que está externo. Então tem celulares, rádio, televisão, batedeira, liquidificador, o próprio computador, smartphone. Mas tem a campainha, tem as pessoas, tem o videogame. Então, olhem quantos objetos emitem barulhos. Se estiver num volume baixo, não tem problema. O problema é quando eles estão no volume muito alto e todos ao mesmo tempo, porque está todo mundo convivendo no mesmo espaço devido à pandemia. Vamos na sequência? O barulho em casa vem de todos os lados. Volume alto da TV e do aparelho de som, o rádio ligado na cozinha, o liquidificador, o secador de cabelos, o aspirador de pó. Se forem ligados ao mesmo tempo, é ainda pior. Sem falar nos brinquedos sonoros das crianças, dinossauros que rugem alto, carrinhos com sirenes, jogos com explosões, guitarras, aviões e tantos outros. Então reparem, e nesse segundo trecho da reportagem, ele mostra outros objetos que eu nem falei. Aspirador de pó, a mãe limpando a casa, ou você ajudando na limpeza. Quem tem irmãozinho pequenininho que tem aqueles brinquedos com pilhas, que faz barulhinho e ele fica entretido o dia todo? Tem hora que esses barulhos irritam a gente. E muito tempo expostos, por uma longa duração, pode prejudicar sim a nossa audição. Vamos para a terceira e última parte da reportagem? Portanto, é preciso adotar a cultura da prevenção, respeitando os limites de decibéis recomendados pelos especialistas dentro de casa. A exposição contínua a ruídos superiores a 70 decibéis podem causar perda progressiva da audição. Então lembra que na aula passada, na 59, eu mostrei aquela linha com situações, objetos do cotidiano que saía do verde e ia para o vermelho, indo lá para o roxo com o nível de decibel, que é a unidade de medida da intensidade sonora. Eu falei que até os 75 decibéis a gente aguenta, não é ruim para a gente. Mas uma longa exposição, 75 decibéis, é muito alto. Então, por isso, nós reduzimos para 50. Então, tome cuidado. Seja um xerife, vistorie a sua casa nesse cotidiano. Se tem muito barulho, vamos conversar com a irmã, com o primo, com o tio, com a avó. Quem mora com você? Olha, eu aprendi na aula de ciências com o professor Fabiano que ruídos muito altos podem danificar a nossa audição, destruindo os mecanorreceptores. Por isso que eu convido toda a família, vem cá pertinho, vem assistir a aula do Fabiano. Não é legal toda a família aprender isso e evitar e todo mundo ficar saudável? Quer conhecer mais aprofundadamente essa reportagem? Eu fiz um recorte. Aponta o teu celular para o QR Code e você vai lê-la na íntegra. Então vamos para a nossa aula? Então, se a gente está falando de problemas de audição, a gente já conhece todas as estruturas. Só que tem momentos que essas estruturas, infelizmente, não funcionam da melhor maneira. Ou você adquiriu, aconteceu isso ao longo da sua vida, ou nasceu com este problema, infelizmente. Então vamos acompanhar na tela. A deficiência auditiva caracteriza-se por uma perda total ou parcial da audição. Tem algumas pessoas que infelizmente não ouvem nada, é uma perda total. Algumas pessoas têm uma perda parcial, elas escutam com uma certa dificuldade, elas podem ter chiado nesse ouvido. Ela se torna mais comum conforme envelhecemos. Então é natural uma perda auditiva com o passar dos anos, pois com o passar do tempo as estruturas das nossas orelhas sofrem alterações. Ao longo da vida somos expostos a muitos sons. O nosso tímpano, a película, a membrana, ela vai ficando mais espessa, mais grossa. Então se você mora, por exemplo, com os avózinhos, com a avó e com o vô, às vezes você está conversando com eles e eles não ouvem, eles pedem para repetir. Então não fique nervoso ou brabo com eles. É natural, a gente tem que respeitá-los, porque um dia também vamos ficar com a idade deles. Então olha aqui na imagem um rapaz. Às vezes a gente faz até assim, né? Alguém está falando com a gente, o que mesmo que você falou? Hã? Não entendi.
Às vezes, o ambiente está muito ruidoso e nós não conseguimos captar, porque são muitas ondas sonoras. Então, vamos relembrar um pouquinho das estruturas da orelha e ver aonde que está este problema. Por exemplo, a membrana timpânica, ela fica o quê? Mais espessa, mais grossa. E a quantidade de mecanorreceptores diminui das células que ficam dentro da cóclea, prejudicando, infelizmente, a nossa audição. Então, nesta imagem, eu relembro para vocês a localização dessas duas estruturas que, ao longo do tempo, vão diminuindo a nossa percepção auditiva. Bom, olha lá a moça toda feliz cantando e ouvindo música no seu fone de ouvido. Será que você faz isso? Eu até entendo. Como nós estamos em pandemia, muita gente em casa. Então, você quer escutar música, o pai quer escutar música, a irmã quer escutar uma música, todo mundo quer escutar uma música, ou assistir uma televisão, ou jogar no computador. Então, para não atrapalhar os outros, você coloca um fone. Claro, você está respeitando aquela pessoa. Só que quando você coloca o fone e coloca o volume do celular, do computador ou da televisão muito alta, não vai estar atrapalhando a outra pessoa, mas vai estar te prejudicando. Porque esse som alto ele está indo diretamente para o seu pavilhão, diretamente para o seu canal auditivo, que vai chegar com muita intensidade no tímpano. Vai vibrar os ossinhos, vai vibrar a cóclea, tem um líquido lá dentro, e vai balançar as células ciliadas. Como está muito intenso, não necessariamente vai prejudicar o tímpano, não necessariamente vai prejudicar os ossinhos, mas primeiramente vai prejudicar, destruir as células ciliadas. Então, por isso que a gente ouve muitas recomendações. Não use fone de ouvido por muito tempo ou muito alto. E até alguns aparelhos, eles têm essa opção. Quando você coloca o fone no seu celular ou no seu computador e você aumenta ao máximo, aparece uma mensagem. Tem certeza que você quer deixar o volume no máximo? Pode prejudicar a sua audição. Então, pense nisso. Baixe um pouquinho o volume, ouça um pouquinho de música, pare, dê um tempo para você. Você até percebe que você fica um pouco tonto, um pouquinho de dor de cabeça. Logo, na sequência, você parece que não está ouvindo direito as coisas, para você perceber que a intensidade está muito alta. Além do envelhecimento, outros fatores podem levar à perda de audição. Então, existe uma perda natural, porém, a gente também pode forçar essa perda. E podem acometer pessoas de todas as idades. O hábito de escutar música com intensidade elevada, a exposição de ruídos durante o trabalho, o uso de medicamentos e algumas infecções são responsáveis também pela perda auditiva. Esses fatores podem prejudicar as estruturas da orelha média ou interna, como a gente já estudou. A música alta pode provocar o quê? Danos, destruição das células ciliares, dos mecanorreceptores. Já uma infecção pode causar danos para quem? Para a membrana timpânica. Então percebam nessa imagem que eu trago para vocês, relembrarmos as 3 regiões da orelha. E, para a parte externa, alaranjado, canal auditivo, cinza, o pavilhão, amarelinho, tímpano, azuis, os ossinhos, M de orelha média. E I, que nós temos de interna. Aqui num verdinho, nós temos a cóclea com formato de caracol, canais semicirculares relacionados ao equilíbrio. Então, percebam como essas estruturas são importantes para o nosso corpo e nós temos que cuidá-la da melhor maneira. Vamos para o nosso quiz? Eu sei que vocês estavam com vontade de responder as perguntas de hoje. Número 1. Marque a alternativa que contém a sequência correta das estruturas que vibram com a passagem de uma onda sonora. Então, esse exercício é muito parecido com aquele que nós corrigimos hoje, que era o exercício da aula 59. Só que naquele exercício, eu pedi a sequência de 6 passos da viagem do som, desde entrando no nosso pavilhão
até chegar no cérebro. Nesse quiz, eu quero saber as estruturas que vibram. Então não vai aparecer pavilhão, não vai aparecer canal auditivo, porque eles não vibram, eles só conduzem o som. Então vamos ver qual é a sequência correta? Letra A, tímpano, estribo, bigorna, martelo e cóclea. Letra B, tímpano, martelo, bigorna, estribo e cóclea. Letra C, cóclea, martelo, bigorna, estribo e tímpano. Ou letra D, martelo, bigorna, estribo e cóclea. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, voltem nos seus materiais e eu já volto com a resposta correta. Então vamos corrigir nosso quiz? Super fácil. A gente só vai ver aquela sequência de quem vibra no caminho do som. Resposta, letra B. O tímpano vibra, que automaticamente vibra martelo, bigorna e estribo, os 3 ossinhos nesta ordem, até chegar na cóclea, que vai vibrá-la. Vamos na sequência? Agora, reparem essa imagem que eu trago para vocês. É um bebezinho. A gente estava falando de perda de audição total ou parcial ao longo da vida. Já nasceu, é criança, adolescente, adulto ou idoso. Porém, em algumas pessoas, ela já pode nascer com essa deficiência, que pode ser causada, por exemplo, pela má formação durante o seu desenvolvimento embrionário. Então, ela já pode nascer surda e não ter adquirido, não ter ficado surda, por exemplo, com fone de ouvido ou exposta a altos sons de objetos no cotidiano. Então, olhem essa situação. Então, o tratamento para a perda auditiva depende de cada caso. E a gente tem que ir no médico, no especialista, para ele analisar as nossas estruturas da orelha. Em algumas pessoas, uma cirurgia pode restabelecer a audição, como quando ocorre a perfuração da membrana timpânica. Então, infelizmente, às vezes, por algum acidente, o tímpano ele pode se romper, ele pode ser perfurado. E aí existe uma cirurgia para restabelecê-lo. Em outros casos, a perda de audição é irreversível. E o uso de um aparelho auditivo pode ajudar na audição. Então, essa imagem que eu mostro ali para vocês é um aparelho auditivo muito comum nas pessoas de terceira idade. Então, a gente percebe que com o envelhecimento, a perda de audição é natural. Então, a pessoa vai ter dificuldade para escutar alguns sons. Então, ao utilizar o aparelho auditivo, vai melhorar a percepção dos sons. Algumas pessoas têm deficiência auditiva muito profunda e não conseguem ouvir o que o interlocutor fala e nem mesmo o som que emitem. E por isso têm maior dificuldade em aprender e articular a fala. Então tem pessoas que não conseguem me ouvir e nem ouvir ela mesma falar. Então nós vamos conversar agora sobre a língua de sinais. Você já ouviu falar na língua de sinais? Não? Vocês acreditam que toda a aula Paraná que vocês assistiram, a língua de sinais está presente? A nossa Elaine lá. Oi Elaine, tudo bom com você? Ela é a nossa intérprete de Libras. Ela está auxiliando aqueles colegas, aqueles estudantes que não ouvem. Então, uma das formas de comunicação comum das pessoas com deficiência auditiva é a utilização de língua de sinais. E olha a imagem que eu trago para vocês. Está a palavra Libras com os gestos, com sinais que representam cada letrinha. A Libras é uma língua gestual visual. Percebam, Elaine, enquanto eu vou conversando, como ela faz gestos, sinais, e olha as expressões do corpo dela, do rosto dela. A informação é transmitida por sinais, realizados pelas suas mãos, e é captada pela visão das pessoas. Além da gesticulação das mãos, são utilizadas o quê?
expressões faciais para transmitir uma informação. Então, se eu fico brabo, ela vai fazer uma cara de braba, vai explicar brabo. Mas se eu estou feliz explicando a aula, percebam como ela está feliz. E eu coloquei aqui para vocês uma animação mostrando uma pessoa dando oi para vocês, né? Oi. Vocês já ouviram falar no alfabeto, já viram o alfabeto Libras? Então eu trago para vocês, né, as letras do nosso alfabeto, do A até o Z. E percebam na posição das mãos, como é o A. Reparem na mão da Elaine, o A. Por exemplo, o P. Olha como é o P. Então, o que eu quero fazer com vocês? Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem soletrar o nome de vocês. Então, se o seu nome é Ana, olha como que é o A. Como que é o N? E como que é o A? Então, brinquem, tentem soletrar o nominho de vocês e eu já volto. E aí, conseguiu soletrar o seu nome? É difícil, né? Quando não faz parte do nosso cotidiano. Mas retome, leia mais um pouquinho sobre Libras. É legal, é interessante a gente estar a par sobre isso. Você tem algum amiguinho, um colega de escola que é surdo? Tem algum parente que é surdo? Então é legal nós nos comunicarmos com essas pessoas pelo material, pela linguagem que eles usam. Então, se vocês repararem, aqui nós temos símbolos, né? Sinais para cada letra do alfabeto. Só que nós também temos sinais que representam nomes, objetos ou situações. Então, por exemplo, para falar o meu nome, Fabiano, eu teria que pegar o F, depois o A, depois o B, depois o I, depois o A novamente, depois o N e depois o O. Porém, dentro da comunidade surda, você pode ser batizado e receber um sinal que significa o seu nome. O meu sinal é esse. Elaine, qual que é o seu sinal do seu nome? Olha que legal. Então, que interessante a gente conhecer um pouquinho mais sobre Libras. Legal, né? Voltem nessa aula, achem materiais na internet e aprenda mais um pouquinho sobre isso. Então, vamos para a nossa atividade? Atividade número 1 da nossa aula de hoje. Observe a imagem abaixo e responda a questão a seguir. Então, essa imagem nós já trabalhamos, é sobre os decibéis, né? De sons com uma intensidade menor para uma intensidade maior. Olhando essa imagem, quais sons representados na imagem acima são prejudiciais à nossa orelha? O que será que pode ser prejudicial aqui? Será que é a respiração? Será que o motor de um avião? Então, eu quero que vocês analisem, vejam, e essa é a resposta do nosso exercício. Vou dar um tempinho para vocês copiarem e para a gente encerrar a nossa aula de hoje.